Agroband, oferecimento. Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Olá, bom dia para você que está aqui com a gente nesta manhã de domingo, tratando o agro como o agro merece. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Confira o que preparamos para você no programa de hoje. Reforço no campo. O governo federal estabelece novas regras contra incêndios florestais e impõe obrigações a produtores rurais. Mais apoio ao agricultor. Lista do Pronaf amplia produtos com bônus no pagamento de crédito rural. Análises em alta. Centro Tecnológico Agropecuário da Bahia registra crescimento de 18% nos atendimentos a produtores. Exportações em foco. Ovos brasileiros disparam com alta de 70% em agosto e o México assume a liderança na compra de frango. Café em números. Exportações caem 17,5% em volume, mas faturamento passa de US$1 bilhão. Novos negócios. Em Ilhéus, produtor rural troca o cacau pelo cultivo de flores exóticas, diversificando a economia no sul da Bahia. A lista que reúne os produtos com bônus de desconto no pagamento de parcelas de crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, ela foi ampliada neste mês de setembro. Foram incluídos 20 produtos em diferentes regiões do país. Entre as culturas que passam a integrar a lista estão açaí, alho, banana, cana-de-açúcar, inhame, cebola, feijão, feijão calpi, laranja, mandioca e trigo. Também terão direito ao benefício produtores de 10 estados que cultivam múltiplas culturas, incluindo feijão, leite, mandioca e milho. A medida é parte do Programa de Garantia de Preço para a Agricultura Familiar, que tem como objetivo compensar produtores afetados pela redução dos valores de mercado abaixo do valor de garantia definido para cada cultura. E a lista vale para o período entre 10 de setembro e 9 de outubro deste ano, com os descontos sendo calculados com base nos valores de mercado divulgados pela Conab e validados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E o governo federal estabeleceu novas diretrizes para a prevenção de incêndios florestais e impôs obrigações adicionais aos produtores rurais. As mudanças definem regras muito mais rígidas para manejo e fiscalização, com o objetivo de reduzir riscos e proteger áreas de produção e de preservação. A norma aprovada pelo Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo proíbe o uso de fogo em pastagens, áreas agrícolas ou de manejo florestal sem autorização do órgão ambiental. As medidas são obrigatórias para todos os imóveis rurais, com exceção dos agricultores familiares. Os proprietários terão 2 anos para elaborar e implementar planos de prevenção com sistema de monitoramento, alerta e ação rápida de brigadas. A resolução também estabelece regras de acordo com o tamanho das propriedades, pequenas até 4 módulos fiscais, média entre 4 e 15 e grandes acima de 15 módulos. O objetivo é reduzir ocorrências e impactos dos incêndios florestais em todo o país. Nós temos na Bahia entre 8 a 10 milhões de hectares de áreas em diversos graus de biodegradação. São áreas antropizadas, são áreas já utilizadas principalmente para a área de pasto e elas podem e precisam ser recuperadas para melhorar o balanço ambiental do nosso estado. O Brasil tem 80 milhões de hectares e nós temos um pouco mais que 10% ou cerca de 10%. E essa recuperação de áreas
pode ser feito tanto com mata nativa, o que custa muito recurso, muito dinheiro, mas pode ser feita também no somatório, numa parte de mata nativa e uma parte de florestas produtivas, como o eucalipto. E o nosso setor de base florestal está pronto e tem tecnologia e possibilidade de fazer isso. Então, nós estamos fazendo aí uma pesquisa e um levantamento onde exatamente estão essas áreas degradadas, qual o seu estado de degradação, somar, colocar um mapa sobre esse primeiro mapa que dá a fertilidade do solo, um outro mapa da capacidade de chuvas da região, a pluviometria da região, e com isso nós vamos ter quais são as áreas disponíveis mais adequadas para os plantios que nós podemos aproveitar. Isso tudo envolvendo o pequeno e médio produtor do estado da Bahia, através do programa ABC, que leva à integração lavoura, pecuária e floresta. Vamos trabalhar, senhores. Confira agora os principais eventos do agronegócio programados para os próximos dias. Vem aí a maior feira de citricultura do Nordeste. A AgroReal 2025 será realizada de 25 a 27 de setembro em Rio Real, no norte da Bahia. O evento promete reunir produtores, pesquisadores, empresas e especialistas para discutir tecnologia, inovação e o futuro da cadeia produtiva de citros. Uma oportunidade para conhecer tendências, trocar experiências e estimular parcerias que podem transformar o futuro do agronegócio na região. O IFE Baiano, instituição de perfil 100% agrícola, realiza em Santo Estevão o 4º CEPEX, Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão. De 16 a 18 de setembro, o evento reúne estudantes, professores, pesquisadores e comunidade em uma programação que vai de mesas redondas e oficinas a atividades culturais e mostras científicas. A escolha de Santo Estevão tem um significado especial. O município vai receber uma nova unidade do Instituto prevista para 2026, o que vai ampliar o alcance do ensino técnico na região. Veja agora as notícias que foram destaque essa semana no Mundo do Agro. 28 milhões de produtores e trabalhadores rurais brasileiros garantiram a maior produção de grãos da história do país. Foram 350 milhões e 200 mil toneladas de soja, milho, arroz, algodão, feijão e diversas outras culturas graníferas no ano produtivo 2024-2025, segundo a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento. 49 milhões de toneladas a mais do que a marca atingida no ano anterior e 26 milhões acima da safra 2022-2023, até então o recorde da produção brasileira, com pouco mais de 324 milhões de toneladas. Mostra aí trabalho duro, competência, tecnologia e política pública correta traz resultado. Então a gente fica muito, muito feliz. Acho que o melhor remédio é bom alimento. Então o alimento é vida, né? Maior safra de milho, maior safra de soja, maior safra de algodão em pluma, uma safra de arroz que se equipara às grandes safras de arroz da nossa história, mais de 12 milhões de toneladas de arroz, que é 20% maior do que a safra do ano passado. Então é um motivo de celebração. Esse resultado é a força do homem e da mulher do campo, é a estrutura agrícola excepcional que o Brasil tem, mas é também fruto das políticas públicas. O ministro Paulo Teixeira destacou a colaboração dos pequenos agricultores para alcance da marca. A agricultura familiar, ela contribui muito dos alimentos in natura. Ela contribui também associada ao tema da proteína, né? Então a agricultura familiar tem uma grande importância e por isso a volta das políticas públicas de financiamento, de compras públicas, de estoque, ajudam muito a estimular o produtor a produzir porque ele tem venda garantida. Então é um momento muito positivo. A safra histórica foi liderada pela soja. A cultura segue sendo a mais produtiva, responsável por quase metade da colheita no período e contou com a melhor produtividade já registrada, 3.621 quilos por hectare. Desempenho acompanhado pelo milho. Produtividade de 6.391 quilos por hectare, que rendeu cerca de 140 milhões de toneladas, alta de 21%, enquanto a área plantada aumentou apenas 3%. Apesar do recorde de produção brasileira,
O que está causando preocupação para o produtor é a questão dos custos. Essa safra foi uma safra com os custos bastante elevados. Quando a gente vê dados do Campo Futuro, que é uma parceria com a CNA, os custos em Mato Grosso, na região de Sorriso, estavam em torno de R$ 5.450. Então era um custo recorde também. Espero que nessa próxima safra tenha uma redução. Não são apenas os produtores que lucram com desempenho. A grande colheita também se reflete na mesa dos brasileiros. Com mais produtos no mercado, os preços caem. Foi o que aconteceu em agosto, quando a inflação registrada recuou 11 décimos percentuais, puxada principalmente pelos alimentos, com destaque para o tomate, a batata, cebola, arroz e o café. As perspectivas para os preços melhorarem para os consumidores são positivas dentro do governo. A avaliação das autoridades é que a inflação está controlada, os produtores afetados por tragédias climáticas estão sendo ajudados, o impacto do tarifaço imposto por Donald Trump foi minimizado pela abertura e ampliação de outros mercados e a população está com renda e dinheiro. Por tudo isso, a expectativa é que o Banco Central reveja a taxa básica de juros, a Selic, nos próximos meses, o que pode baratear o financiamento da próxima safra. Não faz sentido ter juros de 15% ao ano com uma inflação controlada, 4,5% ao ano de inflação. Isso precisa ser reajustado para que a gente possa continuar crescendo, fazendo planos safras maiores, estimulando o crescimento da economia. Mas eu tenho certeza que o bom senso vai reinar também no Banco Central. E no próximo bloco, o Centro Tecnológico Agropecuário da Bahia registra alta de 18% nas análises laboratoriais no primeiro semestre deste ano. Esses números apontam para o fortalecimento de setores como a cotonicultura e a apicultura no estado. Não sai daí, é daqui a pouquinho, o Agroband volta já. Agroband, oferecimento. Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Olá, estamos de volta e eu aproveito para lembrar a você que você pode acompanhar o Agroband durante toda a semana, não só aqui aos domingos às 7h30 da manhã, no nosso canal no YouTube, no Band Bahia. Vai lá depois, confere tudo que rolou até hoje nesse mais de um ano de programa. E o Centro Tecnológico Agropecuário da Bahia registrou alta de 18% nas análises laboratoriais no primeiro semestre deste ano. A expansão dos serviços buscou atender às demandas crescentes de produtores e fortalecer setores como a cotonicultura e a apicultura no estado. O setor agropecuário baiano conta com um reforço cada vez mais estratégico. No primeiro semestre de 2025, o Centro Tecnológico Agropecuário da Bahia ampliou em 18% o número de análises laboratoriais, oferecendo mais segurança e qualidade à produção no campo. Hoje, são 8 áreas de atuação, incluindo análises de alimentos, solos, água, mel, própolis, algodão e polpas de frutas. Entre janeiro e junho, o CETAB registrou alta de 37% nas análises ligadas à apicultura, 23% nos testes de alimentos e 12% nas avaliações de solo e água para irrigação. O trabalho é fundamental para corrigir falhas, melhorar processos e abrir portas para novos mercados. Dentre as análises realizadas de serviço no Laboratório de Alimentos do CETAB, destacamos as análises físico-químicas de amostras de mel de abelha, pólen apícola, polpa de frutas, farinha de mandioca, farinha de trigo, tapioca e de óleo vegetal. E essas análises são importantes porque determinam parâmetros como pH, acidez, umidade, teor de açúcares, que são importantes para determinar a qualidade e se está em conformidade com as legislações vigentes. Os resultados ajudam desde pequenos produtores até grandes indústrias a melhorar processos e alcançar novos mercados.
No algodão, mais de 1.000 laudos de qualidade já foram emitidos este ano, certificando 20 mil toneladas da fibra. De acordo com a técnica em agropecuária Maria Dalva Nunes, a classificação exige bom senso e, quando necessário, repetição dos testes para garantir precisão. Olha, a classificação não é 100% exata. Se eu pegar uma amostra, homogeneizar e fazer aqui, eu posso, inclusive, achar uma deficiênciazinha que dentro de um percentual é acessível. Pode ser, eu não posso achar, por exemplo, um tipo 2 e de repente eu fazer novamente e achar um tipo 5, aí não tem como. Mas eu posso achar um tipo 1 e depois eu achar um tipo 2 por 0, alguma coisa. Aí é aquele caso do bom senso, de refazer novamente a amostra, examinar a legislação e aí a gente definir. Conhecer a fertilidade e a acidez do solo é essencial para definir a adubação correta e aumentar a produtividade. Você tem uma determinada área lá, uma fazenda, um sítio, você tem uma determinada cultura que não está respondendo. Você coleta seu material, traz para cá, nós analisamos e vamos informar que elementos devem ser adicionados para você ter uma produção agrícola. E como é que você tem essa produção agrícola? Só através dos adubos, né? Os adubos químicos e também a adubação orgânica. Normalmente, nós produzimos um laudo contendo os elementos que são interessantes, que é um pacote com 10 elementos, cálcio, magnésio, sódio, potássio, ferro, alumínio, etc. Né? E o mais importante são os elementos que vão motivar a adubação NPK, ou seja, nitrogênio, potássio e fósforo, que são mais interessantes. E também a correção da acidez. Porque tem solos que, na maioria dos nossos solos, são solos ácidos e precisam de corretivos. No semiárido nós temos um problema diferente, são solos salinos. Então também tem que analisar e fazer um tratamento químico, entendeu? O Laboratório de Física analisa a proporção de argila, areia e silt em cada amostra. A gente pega uma determinada quantidade de amostra, que é 20 gramas, adiciona 2 dispersores, o hexametafosfato de sódio e o hidróxido de sódio. A partir disso, a gente adiciona 100 ml de água e aguarda de um dia para o outro. Também são identificados micronutrientes no solo usando soluções químicas e filtragem. E a gente começa por aqui, a determinação de micronutrientes no solo. A gente coloca 5 centímetros cúbicos de solo nesses coletores. Depois dessa etapa, a gente coloca uma solução mesh, que é uma solução de ácido clorídrico com ácido sulfúrico. Depois de colocar, leva para agitar durante 5 minutos e ela fica em decantação por 1 hora. E depois a gente começa a filtração desse material. Um outro ponto muito importante do laboratório, segundo o pesquisador Frederico Rodrigues, é que os laudos de algodão garantem benefícios fiscais e ajudam a escolher o melhor cultivo. É muito importante a ação que ocorre compartilhada entre SEAGRE, CETAB e ABAPA na emissão de laudos visuais, porque esta ação atende à legislação do PROALBA, que permite que haja uma isenção fiscal para os produtores. Mas, além disso, a questão da análise, que pode ser virtual ou manual, ela favorece a classificação e a seleção das melhores cultivares a serem plantadas. O centro é referência no estado e apoia produtores, políticas públicas e pesquisas de alto impacto. O CETAB, ele vem se tornando um centro de referência no estado da Bahia, uma ação estratégica da Secretaria de Agricultura, do governo do estado, de modo que nós possamos atender o produtor e as políticas públicas do setor agropecuário, bem como realizar pesquisas científicas de alto impacto em colaboração com as universidades e outros centros de pesquisa. As exportações brasileiras de ovos dispararam em agosto com alta de mais de 70%. Já a carne de frango também cresceu e o México assumiu pela primeira vez a liderança entre os principais destinos. O mercado mexicano liderou pela primeira vez as exportações de carne de frango, com 37,5 mil toneladas embarcadas em agosto, após forte retomada das vendas externas, crescimento de 800%, ficando na frente de grandes clientes do Brasil, como Emirados Árabes e Japão. Esse resultado nos anima para os próximos meses, porque tivemos recentemente a reabertura do mercado chileno, que foi muito bem recebida pelo setor.
da reabertura do mercado da União Europeia para o frango brasileiro, pendente ainda alguns detalhes para que as empresas possam já, de fato, voltar a embarcar. As exportações de ovos também surpreenderam. Em agosto foram mais de 2.000 toneladas, aumento de quase 72% sobre o ano passado, gerando um faturamento de 5,7 milhões de dólares, desempenho 90,8% superior em relação ao mesmo período de 2024. Entre os principais destinos estão Japão, seguido pelos Estados Unidos e México. As perspectivas são boas, uma vez que o Chile, um comprador tradicional de ovos brasileiro, reabriu o mercado recentemente após a crise de influenza aviária já resolvida pelo Brasil e venham a incrementar o volume exportado mensalmente. De janeiro a agosto, o Brasil exportou 3,39 milhões de toneladas de frango e 32,3 mil toneladas de ovos. O desempenho confirma o peso do país no mercado global de proteínas, mesmo diante de desafios como o tarifaço de Trump e a concorrência internacional. O setor está animado, com a perspectiva de retorno aos patamares imaginados para os próximos meses. Olha, e daqui a pouco a história do produtor rural do sul da Bahia que trocou a tradição da cultura cacaueira pelo plantio de flores exóticas. É daqui a pouquinho, o Agroband volta já. Agroband, oferecimento... Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Estamos de volta e eu lembro a você que você pode acompanhar o Agroband Bahia pelas nossas redes sociais. No canal Band Bahia, tá lá todas as nossas últimas edições, inclusive daqui a pouquinho essa edição, se você perder qualquer parte dela, você confere lá. E o Brasil exportou 3,14 milhões de sacas de 60 quilos de café em agosto deste ano. Uma queda de 17,5% em relação ao ano anterior. Mas apesar da redução do volume, a receita com as vendas cresceu quase 13%, atingindo mais de $1 bilhão. De acordo com o Secafé, a queda nas exportações já era esperada. O motivo é a menor disponibilidade do produto após um ano de safra recorde em 2024 e o impacto de uma taxação de 50% imposta pelo governo americano sobre o café brasileiro. Com a nova tarifa, os Estados Unidos caíram para o segundo lugar entre os maiores compradores do café brasileiro, atrás apenas da Alemanha. No acumulado de 2025, o Brasil embarcou 25 milhões e 320 mil sacas, uma queda de 21% em comparação com o mesmo período de 2024. A receita, no entanto, atingiu um valor recorde de 9 bilhões e 670 milhões de dólares, impulsionadas pelos preços mais altos. O café arábica continua sendo o tipo mais exportado pelo Brasil, representando cerca de 80% do total. Em Ilhéus, no sul da Bahia, um produtor rural trocou a tradição da cultura cacaueira pelo plantio de flores exóticas. A mudança de cultivo vem gerando novas oportunidades, diversificando a produção e movimentando a economia local, abrindo assim caminho para um novo perfil de negócios no campo. Hoje a nossa parada é na Fazenda Primavera, às margens da BR-415 em Ilhéus, a cerca de 20 quilômetros do centro da cidade. É aqui que o produtor Vigílio Amorim transformou a crise do cacau em oportunidade. Na década de 80, a vassoura de bruxa quase dizimou com toda a plantação de cacau aqui da região. Mas o seu Vigílio, diante da dificuldade, encontrou a oportunidade de investir em flores e folhagens e que tem ao longo do tempo trazido sustento para sua família. Seu Vigílio, como foi para o senhor, nesse momento de grandes dificuldades para todos, ter essa sacada e transformar a sua produção? Bom, para mim foi
eu procurei plantas que se adaptam à região nossa, plantas de clima temperado, quente e úmido. E eu comecei a fazer um plantio pequena escala e começou a ver a procura, muita gente procurando, porque são flores muito bonitas, são flores exóticas, muito bonitas. Inclusive tem um valor muito grande lá no exterior. Há mais de 2 décadas, ele diversifica a produção em 3 hectares de terra, reunindo mais de 20 espécies que abastecem o mercado regional e despertam interesse para exportação. Essa daí é o quê? É uma opínia, chama King, é uma opínia híbrida já. Não é aquela, porque normalmente a opínia que a gente tem aqui é uma opínia comum. Essa aqui já é um cruzamento e deu a opínia King. Cada espécie foi escolhida para se adaptar ao clima quente e úmido da região, muitas delas exclusivas para colecionadores. Exatamente, nós temos a mini orquídea, que é uma orquídea só para colecionador, porque ela não tem assim, não serve para enfeitar, ou para japonês, para fazer aquele kibana, aquelas coisas, mas ou para colecionador. A sede da fazenda abriga um museu reconhecido pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com documentos, fotos e objetos que contam a história da família Amorim desde a chegada em 1816 até a construção da estrada entre Ilhéus e Itabuna, no início do século XX. Eu tenho um acervo todo aqui do início da colonização, tanto alemã como portuguesa. Eu sou descendente de alemão com português. Essa fazenda é do outro lado do rio, a antiga Sesmaria chamada Berbet, e do lado de cá dos alemães. Do lado de cá é Sesmaria Bonin, que é dos Amorins. A Fazenda Primavera não é apenas produção agrícola. O turismo também se tornou uma atividade importante, com visitas agendadas diretamente com o proprietário. Virgílio acompanha os visitantes, mostrando o plantio de flores, o processo de produção do cacau e contando histórias da região. Essa fazenda faz parte de minha vida. Você sabe que eu estou aqui na 5ª geração, são 7 gerações aqui dentro. Então eu trato isso com muito carinho, muito amor mesmo aqui a fazenda. E por hoje ficamos por aqui. Você pode rever o nosso programa nas nossas redes sociais e nos acompanhar durante toda a semana, canal Band Bahia. Até a próxima! Agroband, oferecimento... Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia.